Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Mais um dia de vitória e bênção através do poder de Cristo, porque nós dependemos dele e a força vem dele para todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, quando eu amo a Deus, quando eu coloco a minha vida em propósito nas mãos de Deus, Deus ele nos surpreende e coloca-nos sobre a sua vontade. E a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável, segundo o trabalhar de Deus. Ele realiza o operar, ele realiza as formas que ele está trabalhando em nossas vidas. Uma boa noite a todos que me acompanham nesse canal do YouTube. Você que me acompanha pela programação da Rádio Jaraguá FM 87,5. Você que está ligadinho comigo agora ao vivo. Você que está ligado aí ou vai poder ver essa filmagem, esse vídeo, essa programação. Eu creio que Deus, ele jamais vai deixar você confundido e envergonhado acima de qualquer coisa. Olha só, uma palavra que Deus está colocando no meu coração essa tarde, que está chegando já à noite, né? 1 Samuel capítulo 16, você que está me acompanhando, você que me acompanha, se inscreve aí, indica para as pessoas esse vídeo, envia para as pessoas, dá o like, dá o joinha lá, se inscreve no meu canal, envia para as pessoas essa mensagem. E eu creio que essas pessoas vão estar sendo abençoadas pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nada é acaso. Deus, ele faz todas as coisas através do poder da fé. A palavra começa dizendo aqui no livro de 1 Samuel, e diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Olha só como que Deus, ele trabalha, né? O Senhor, ele vai até Samuel e ele diz a Samuel que ele escolheu um rei. E ele diz: mas por que terá apenas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. E ele diz: vem a mim, vem a ele. E ele vai enviar a Jessé o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. A substituição de Deus para a posição de rei de um dos filhos de Jessé é uma forma que Deus ele já tinha contemplado ali, uma das pessoas que se agradasse e estivesse no plumo dele, porque Deus ele vê o coração, a intenção, e Deus ele já tinha observado um dos filhos de Jessé. Samuel ele foi ordenado para ir ungir, porque Deus ele dá uma ordem, e Samuel tem o respeito da questão do próximo rei. Quando Deus ele nomeou Saul para ser rei, ele ungiu. Quando Deus chega ao ponto de rejeitar Saul, é por conta das suas desobediências. É por conta das suas rebeldias. E quando o Senhor nomeia um novo rei, é porque Deus ele queria fazer algo novo, algo extraordinário ali sobre o povo de Israel. Para você ter uma ideia, quando Samuel ele vê essas coisas, ao qual o Senhor tinha decidido, primeiro,
Para dizer isso sobre maneira diferente, Samuel não era um tomador de decisão. Quem tomava decisão era Deus. Mas o executor da decisão era Samuel. Para você ter uma ideia, aqueles que Deus escolhia, Samuel tinha que fazer a vontade de Deus, servir a Deus, como ele nessa função. A função de tomador de decisão era de Deus. Então eu quero dizer para você, já nesta palavra, quem vai tomar decisão de fazer algo na sua vida é Deus. Mas quem vai ser o executor dessa decisão é você ou uma pessoa que Deus vai colocar no teu caminho para executar. Às vezes pode ser uma causa na justiça. Deus vai usar quem? O advogado e o juiz. Às vezes pode ser uma decisão de contrato. Deus vai usar um cliente para ele sentir no coração que ele deve comprar e fechar esse contrato. Ou as outras decisões, a cura de uma enfermidade, a cura de um câncer. Então Deus, ele sempre vai usar pessoas para que execute. Mas o tomador da decisão é Deus, não é você. Você tem que entender que a decisão vem de Deus, meu amigo. O trabalhar é de Deus e o realizar é dele. Quando Deus ele toma essa decisão, é porque Deus ele quer fazer algo novo. Quando mudamos para nós, a palavra diz, como crentes nascidos de novo, nós somos membros do corpo de Cristo, cuja a cabeça é o próprio Cristo. O próprio Cristo é a cabeça. Então, se nós somos membros de Cristo, nós temos que obedecer a cabeça. Quando nós estamos sob toda a submissão de Deus, Ele é o chefe de nós somos servos. Ele toma as decisões, nós executamos. Quando nós vemos que Samuel, ele direcionou, quando Deus direcionou a Samuel para Jessé, o belemita, Samuel tinha ainda algumas perguntas dentro dele, mas por quê? E agora? Como que eu vou lá? O que eu vou fazer? Deus, ele sabe fazer que tudo venha a ser dado certo. Nada fica à mercê, nada fica à mercê de alguma coisa que possa acontecer. Porque Samuel, ele temia Saul. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo o Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu farei saber que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem te disser. Olha só, para você ter uma ideia, quando Deus ele convida uma pessoa para o sacrifício, é uma coisa inusitada, não é qualquer um não, meu. E Deus disse que ele ia mostrar a quem ele ia ungir, a quem ele ia designar. Deus ele não fala apenas com Samuel o que fazer, mas ele também falou no coração de Davi já. Para você ter uma ideia,
Quando Samuel recebe toda aquela informação, Samuel ele toma a decisão e se mexeu para a ação. A Bíblia diz que fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. E veio a Belém, e ele sai ao encontro aos anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? E respondendo ele: é de paz. Vim para sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificaram eles, ele, Jessé, os filhos, e o convidou para o sacrifício. E o Senhor deu uma direção a Samuel. E Samuel agiu sobre elas. Portanto, ele foi a Belém. Quando nós obedecemos o que Deus requer de nós, nós seremos abençoados. A Bíblia diz que melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes as pessoas ficam batendo as cabeças, ficam indo de mal a pior por conta das decisões erradas dela, as decisões precipitadas, sem consultar a Deus. Senhor, será que é possível? Será que vai dar certo? Meu Deus, olha, meu amigo, nunca tome decisões precipitadas. Às vezes essas decisões fazem que você erre. Ou às vezes pode ser uma armadilha também. Eu mesmo tenho que tomar uma decisão até amanhã. Até 7 horas da manhã Deus vai ter que responder para mim, mas eu tenho que apresentar em oração. E Samuel agiu conforme a palavra de Deus. Eu estou falando de decisão aqui. Tem pessoas que vão tomar decisões conforme os corações dolam. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Às vezes você tem que tomar a sua decisão consultando a Deus. Olha que Deus está dizendo para você essa tarde: consulta-me. Você tem que tomar uma decisão certa. E essa decisão que você tomar, Deus ele vai atribuir para que você seja abençoado, abençoada, conforme a palavra. Nada vai deixar em vão que Deus vai direcionar você a fazer. Possamos lembrar que Deus ele disse que ele ia escolher um rei para Israel. E seria um dos filhos de Jessé. Quando Samuel chega diante da casa de Jessé, ele observa que ele entrando, ele viu Eliabe. E disse consigo no seu coração: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Nem tudo que a aparência vê o que seus olhos, é a decisão de Deus. E o Senhor se manifesta e diz a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Como assim, apóstolo? Meu amigo, o Senhor sabe quem Ele escolhe. Às vezes uma atitude, uma decisão que você tomar, executar, ela pode tomar coisas que vão trazer prejuízo lá na frente. O primeiro da linhagem era Eliabe, o filho mais velho da família.
Ele provavelmente era o bonito. A sua aparência era adequada para um rei. Pois quando Samuel viu, e ele pensou que ele era ele certamente. Está perante o Senhor o seu ungido, ele disse. Contudo, quando ele se apresentou ao Senhor, ele ganhou uma resposta negativa. Assim a passagem nos diz que o Senhor, olhando para o coração, o recusou. Imagine como que estava o coração dele. Como que está o seu coração agora, hoje, diante de Deus? Como que você está? Muitas das vezes, isso pode acontecer conosco também. Nós gostamos de algo, parece perfeito aos nossos olhos, mas nós não devemos ser levados aos olhos físicos. Nós devemos acreditar sobre a vontade de Deus para nós. Portanto, nós nunca devemos fazer uma decisão baseada na aparência. Samuel, ele tinha feito isso. Você já imaginou se ele tomasse essa decisão, ele teria ungido um homem errado? Muitas das vezes nós devemos sempre consultar o único que vê aonde que nós não podemos sentirmos nem ver no coração. Você imagine Samuel depois dessa resposta negativa de Deus. Ele avança para o próximo na fila. A Bíblia diz que então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então fez passar Samar. Porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. E fez passar os seus 7 filhos Jessé diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. No entanto, ele não desistiu. E perguntou Samuel: acabaram os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o moço que está lá apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois nós não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamar e fê-los entrar pela porta. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. E tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Samuel, ele ouviu o desejado. Que não era o primeiro da fila. O que ele esperava ser escolhido. Mas para muitos, como nós vemos em cima dessa palavra, ele era o último da fila. Tampouco olham para você, tampouco desejam você, tampouco não dão nada para você, tampouco as pessoas desprezam você, dizem que você não é nada, daí não vai dar fruto. Eu quero dizer para você que, segundo a palavra de Deus, foi Deus que escolheu você. Às vezes você está passando por uma dificuldade, pelo momento que, olha, esse momento você não imaginava que ia acontecer na sua vida, mas eu digo para você, foi Deus que escolheu você.
Foi Deus que escolheu a sua vida, foi Deus que escolheu essa família, foi Deus que escolheu sua descendência para reinar sobre a terra. Eu quero te dizer mais: o escolheu o Senhor e Ele te enviará uma carta, e essa carta ao qual o Senhor te enviará, Ele vai dizer que Ele é contigo. Às vezes nós podemos se achar na mesma posição como Samuel. Por exemplo, nós apresentamos a Deus escolhas, coisas que nós sabemos como a sua vontade, e as respostas que conseguimos são negativas, que o Senhor ia nos apresentar. Nós dizemos, entretanto, a razão é a mesma, com razão para a qual Deus rejeitou Eliabe. Deus, Ele não olha o coração. Assim são decisões baseadas no coração. Quando, portanto, Ele rejeita algo, Ele não faz isso porque quer nos torturar. No entanto, é porque Deus, Ele quer sempre o melhor de nós, o melhor para a nossa vida. Às vezes você está aí e não está compreendendo o que Deus quer com você, o que quer para a sua vida. Porque o que vale é a sua opinião agora, né? O que vale é a sua decisão. Não, meu amigo. Para. Está na hora de você entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e olhar a decisão que tem para você Deus. Deus, Ele está querendo que você tome a decisão certa. Para você não tomar a decisão errada. Deus, Ele quer que você ouça a voz dEle. A Bíblia diz, em Salmos 84:11, que nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Meu amigo, nada vai ser sonegado. Também nos afirma em Tiago capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva, todo bom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Se Deus, Ele nega algo para você, é porque Ele nos ama. Ele quer que nós tenhamos o melhor. Samuel, ele ouviu 7 não, antes de desejar essa resposta positiva de Deus. Contudo, olhando para trás, você acha que a sua fidelidade com Deus foi sem valor? Eu não acho que não. A fidelidade dele com Deus é sem valor? Não. Embora ele não tinha ungido o primeiro na fila, ele certamente ungiu o melhor na fila. Você deve ter em mente que nem Samuel, nem Davi foram as peças principais da história. Primeiro foi a lamentação por Saul, enquanto o último foi manter as ovelhas do seu pai. Em vez disso, a parte principal dessa história foi que o Senhor nos deu a revelação a Samuel para ir a Belém e ungir um homem que ele nunca tinha conhecido antes. Samuel não tinha contato com Davi, nem conhecia.
Samuel para ungí-lo como rei. Em outras palavras, o Senhor tem todo o poder para apenas fazer a sua vontade quando algo é da sua vontade. Deus, ele faz conforme a vontade dele. Será que é da vontade de Deus eu fazer isso? Senhor, dá um sinal, até amanhã. Eu preciso da sua resposta. Se é para mim, eu vou. Se eu não é, não vou. O próprio Davi, ele consulta Deus lá em 2 Samuel, capítulo 30. Se ele deveria perseguir os inimigos. E o próprio Deus ali fala com ele, dizendo, olha, vá, e eu serei com você. Se Deus falasse não, é não. Não é não. Tem certas decisões que é não. Porque Deus, ele sabe o que pode te prejudicá-la. Pode trazer percas. Deus, ele quer o melhor para o seu servo, sua serva. Em tudo isso nós devemos obedecer a Deus. Deus, ele quer ser o mesmo em alguns de nós. Como qualquer servo, assim como Samuel e assim como nós, temos que obedecer ao Mestre. Nós estamos fazendo o que o Mestre diz. Samuel, por exemplo, ele poderia ter ungido Eliabe como rei, porque ele parecia apropriado aos olhos, mas ele não fez. Em vez disso, ele se voltou para o Senhor e fez apenas o que ele foi instruído. Vamos fazer o mesmo. Vamos permitir que o Senhor esteja no comando. Deixe o Senhor ser ele o chefe, o mestre da sua vida, o mestre da sua casa, o mestre dos seus negócios, o mestre das suas decisões. Porque Deus, ele tem o melhor. E ainda se você não viu o melhor está por vir. Deus, ele quer derramar bênção sobre você e sobre a sua casa. Agora, se você tomar decisões erradas, essa bênção só vão atardar. Tome a decisão certa. Permita que o Senhor esteja no comando de tudo da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero te abençoar nessa palavra. Pai, eu abençoo essas vidas, eu abençoo esse lar, eu abençoo todos que participaram e ouviram essa palavra. Pai, que o Senhor conduza essas decisões corretas. E eu creio que o Senhor está no controle e acima de tudo. Eu coloco cada um diante da tua presença e determino a vitória. E eu ligo a vitória em nome de Jesus sobre a vida desses que ouvem essa palavra. Que possam ser abençoados em tudo que eles fazerem. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe tudo o quanto você pode fazer. Segundo a palavra dele. As decisões dele, não as suas decisões. Tá bom? Compartilhe esse vídeo. E eu creio que Deus, ele vai abençoar a sua vida através do poder dele. Em nome de Jesus.